apresentar novamente, para a gente poder Pronto, entender tudo bem melhor. então. Tá, boa noite, pessoal. Eu sou a Cris Carvalho, tá? Eu sou paisagista do escritório R. Ferreira Arquitetura, tá? E eu tô agradeço muito a Sabrina por ter convidado a gente para fazer essa live, explicar para vocês sobre jardim vertical, os tipos diferentes que a gente está trabalhando aqui em Recife. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só vocês seguirem lá nosso Instagram, tá? Pronto, perfeito, Cris. Agora, para mim, tá ótimo o áudio. Eu acho que era mais a questão do telefone mesmo. Do fone mesmo, aham. Isso. Agora tá ótimo. Bem, todo mundo aí, gente, sejam bem-vindos, tá? Lúcia Silvia aí, a Mari, Renata, todo mundo aí, tá? Que vem entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Beca aí, todo mundo, tá? Assim que vocês quiserem interagir com a gente aqui, mandar perguntas, sintam-se sempre à vontade, tá? Vocês vão mandando perguntas que vocês tiverem, em qualquer momento da live a gente vai respondendo no decorrer dela, tá, gente? Sejam muito bem-vindos aí, Laerte, Beca, todo mundo, viu? É um prazer ter vocês aqui com a gente, participando dessa live. Bem, como eu disse, né, a gente está trazendo esse assunto aqui porque a gente acha de muita importância, como é que eu posso explicar? Uma novidade, né? Que as pessoas estão utilizando muito nos projetos, e aí a gente trouxe esse assunto aqui para vocês, para esclarecer mais alguns pontos. E Cris, né, e como é especialista nesse assunto, é paisagista aí da FR Arquitetura, convidei ela para a gente poder estar conversando aqui sobre isso, tá? E desde já também agradeço muito a você, viu, Cris, por ter aceitado aí o Obrigada. convite para poder estar participando aqui com a gente. Tá, Bem, ok. Cris, eu vou fazer algumas perguntas que algumas pessoas mandaram para a gente e outras também que eu acho que seriam pertinentes sobre o assunto para você poder ir respondendo, tá, para a gente e aí esclarecendo um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Tá, ok, então. Vamos lá. Bem, Cris, fala um pouquinho para a gente o que é um jardim vertical e de onde isso surgiu. Bom, vamos lá então. Jardim vertical, ou muro inglês, parede verde, jardim suspenso, são vários nomes aí, adjetivos que o pessoal utiliza para chamar o jardim vertical, né? Esses são só alguns dos nomes que as pessoas dão para o jardim vertical. Ela é nada mais, nada menos que uma intervenção paisagística feita ou por um paisagista ou por um arquiteto, tanto em paredes internas ou externas de um edifício, de residência ou comércio, ou residência ou comércio, tá? E pode ser através de várias técnicas, tanto o jardim natural, que é com plantas naturais, o artificial, com plantas sintéticas, ou também o jardim preservado. Essas são as principais técnicas utilizadas hoje, tá? E o jardim vertical, ele começou lá na época do jardim suspenso da Babilônia. Lá. Apesar de a gente não ter nada comprovado, né? Que foi, alguns dizem que é lenda, aquela coisa toda, mas se iniciou naquele momento. E aqui no Brasil, através de Burle Marx, a partir de 1930, ele começou a utilizar em edifícios comerciais, principalmente a planta aérea e aquelas plantas trepadeiras, né? Mas a maior difusão mesmo do jardim vertical com beleza, com plantas mesmo, começou em 1986 pelo Patrick Blanc, que é um botânico francês. E aí fez essas obras lindíssimas em vários lugares do mundo que a gente vê aí que nas intervenções paisagísticas urbanísticas, né? Perfeito, Cris. Como você disse aí, né, temos o jardim natural, o preservado e o artificial, não é isso? Isso, são os três principais que são utilizados hoje aí pelo mundo, tá? E todos eles a gente já faz aqui, tanto no Recife como em outros lugares no Brasil. E, Cris, como é que funciona, por exemplo, um jardim natural? Vamos falar de cada um deles aqui para o pessoal entender. Uhum. Pronto, o jardim natural, né, ele como o próprio nome diz, é colocado com plantas naturais. Então, o paisagista ou o arquiteto, ele tem que principalmente verificar o principal fator para que o sucesso do jardim se mantenha, é a radiação solar, né, porque a planta precisa fazer a fotossíntese, né, e a questão de intervenção de vento, essa coisa toda, e como é que ele vai fazer a irrigação das plantinhas, certo? E ele pode ser feito tanto em ambiente interno quanto em ambiente externo,
tá? Perfeito. E a gente tem várias técnicas para se instalar esse jardim vertical. Uma é através de blocos cerâmicos, né, tipo tijolos, né, que é onde você coloca o caninho que vai passar a irrigação das plantas, né, e onde você vai colocar o substrato. A gente faz esse tipo de sistema, é instalado, fixado na parede, né, como uma obra mesmo, né, tá, e depois a gente vai colocando as mudinhas de plantas nesses quadradinhos, né, nessas caixinhas, e aí a irrigação é feita automatizada. Tá? Essa é uma das técnicas. Existe uma outra técnica também através de caixas de PVC, sabe? Que aí também são quadradinhos também aplicados, fixadas na parede e nesse mesmo sistema. E o que a gente mais está usando aqui em Recife, principalmente o nosso escritório está utilizando, é a técnica que foi desenvolvida pelo Patrick Blanc, que é uma técnica mais fácil, mais prática, porque você não precisa fazer obra civil dentro do seu estabelecimento, né? Então, ela é simplesmente uma placa de PVC com uma treliça de alumínio e a irrigação passa por dentro. E são bolsinhos de feltros onde você coloca as mudinhas de planta lá e faz todo o seu paisagismo. Então, essa é a técnica mais em conta e mais prática que a gente começou a trabalhar aqui, tá? Essa também acredito que fica um pouco mais leve, né, para a parede que for colocada, Com não é isso? certeza, exatamente. Porque um dos grandes agravantes da parede de concreto, que para antes de você colocar, você tem que fazer uma impermeabilização nela. Vamos supor assim, se você está num apartamento, né, você mora num edifício, você for colocar uma parede verde na sua sala que faz divisão com o seu vizinho. Se você não fizer uma impermeabilização antes, a umidade da irrigação da planta vai passar para o seu vizinho. Aí já viu o que vai acontecer, né? Entendi, perfeito. Vocês fazem também esse serviço de impermeabilização ou não? É só a parte da parede verde mesmo? Não, a gente tem a parte civil também da parte de intervenções arquitetônicas também. A gente faz essa parte sim, tem o pessoal que faz, tá? Perfeito. Aí essa descrição que você deu funciona para o jardim natural, não é isso? Para o jardim natural. Todos os sistemas de jardim natural, existem outras duas coisas também. Vamos supor assim, dentro de uma sala, se você não tiver um dreno de água para esgotar a água das plantas, da irrigação, você tem que colocar um sistema de reservatório, porque você tem que puxar água de algum lugar, certo? Se você não tem uma saída de água, entrada e saída de água, você vai fazer um sistema de reservatório para que se a água abasteça, seja abastecida uma vez por semana, é uma caixa, coloca, tem um motorzinho tipo de aquário, né? E aí ele vai fazer a irrigação automatizada através de um temporizador, né? Quando é numa parede externa, você pode pegar e criar esse dreno, né? Você faz e aí ele vai para o esgoto natural da rua, né? Entendeu? Então são esses dois sistemas também que você tem para a parede natural. E a questão do temporizador para que você não tenha que ter aquela questão de toda hora estar de uma vez por dia regando, aquela coisa. Então você programa a irrigação do seu jardim, tá? Entendi. Eu acredito, assim, a gente nem conversou ainda sobre os outros jardins, mas eu acredito que o mais trabalhoso um pouquinho seja o natural, não é isso? É um que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também a beleza do jardim natural, né? Porque como a gente fala, o natural é vida, né? Planta é vida, né? Com certeza. Assim, muda totalmente o ambiente, né? Limpa também Com o ar, né? certeza. Existem tem aquela coisa, você está trabalhando efeito estufa, tem toda essa questão ecológica, né? E a natureza traz muito bem-estar para a pessoa que está dentro de casa, né? E principalmente nessa época de pandemia, as pessoas perceberam a importância de você ter plantas em casa, né? A planta é uma coisa muito que traz uma agradabilidade, te tranquiliza quando você vê aquele verde. Então o pessoal passou a cuidar mais de plantas também, né? Nessa época, né? Eu falo muito, friso muito aqui sobre a questão de plantas dentro de casa, porque isso reduz muito a ansiedade, e isso é uma coisa muito importante nesse tempo, né, de pandemia. Isso mesmo. Pronto, Cris. Aí a gente já falou sobre o jardim natural, né? E aí me fala um pouquinho também como funciona o preservado.
Pronto, o preservado, ele é um processo de desidratação da planta natural. Eles pegam plantas naturais, tá? É um processo químico, tá? Eles pegam as plantas naturais, aí cortam elas uma a uma, desidratam elas são tingidas, secadas, tá? E depois montadas uma a uma com o aspecto natural, ou em galhos, ou em placas, ou em até árvores mesmo. Vocês já devem ter percebido em vários locais aí, nós temos vários restaurantes aqui no Recife, temos lojas já com colunas revestidas com jardim preservado, tudo. E se você perceber, os galinhos são galinhos sequinhos e as folhinhas estão lá. Se vocês forem ver o aspecto dela, realmente um aspecto mais ressecado, entendeu? E o jardim preservado só pode ser utilizado em ambiente interno. Ele não pode ser molhado, tá? Como o artificial e o natural, tá? Ele pode tomar sol, a durabilidade dele também é legal, tudo, mas tem essa questão, ele só é para ambientes internos, tá? Perfeito, Cris. E como é que funciona o artificial? Pronto. O artificial, como ele mesmo diz, né, são placas de material sintético, né, vendidos já em placas ou em galhos, de acordo com o tipo de planta que você quiser. Então, você tem bromélia, você tem orquídeas, você tem o tipo da planta que você quiser hoje, você acha aí no mercado, né? E eles não necessitam de manutenção nenhuma. E a instalação dele é uma coisa bem simples, né? Você pode instalar ele diretamente na parede, através de bucha, parafuso ou pregos mesmo, dependendo do local que você vai instalar. Sempre você olhando antes de você instalar qualquer tipo de objeto, né? Verificar se não tem um encanamento que está passando atrás, se você não tem alguma tubulação de elétrica, alguma coisa para não danificar nada dentro do comércio ou da residência, né? E então ele é o mais simples de se instalar. Ele pode ser usado tanto na parte interna quanto na parte externa, tá? Com uma pequena diferença de durabilidade, porque realmente se ele está interno ele dura mais, externo ele dura um pouco menos por causa dos raios solares. E aquela questão que você tem é que com o artificial você põe o tipo de planta que você quiser, mesmo plantas que não sejam adaptadas para o nosso clima, porque quando você trabalha com o natural, você tem que principalmente pensar se aquela planta é adaptada para o nosso clima tropical aqui, principalmente aqui no Recife, né? Não adianta você querer, eu quero um jardim o ano inteiro de orquídeas dentro da minha casa, que infelizmente não dá, né? E no artificial você vai ter isso, mas é aquela coisa, tem que apontar também, saber escolher as plantas artificiais que tem uma qualidade bem próxima do natural, porque tem de várias qualidades, né? Sim. O material é um tipo de plástico, não é isso? Essa artificial? Ele é um sintético, né? E tem alguns que trabalham com alguns trabalho de resinas, trabalham com seda também, que chegam muito próximos, realmente, o polietileno, que é muito próximo dos naturais, as colorações que eles estão utilizando, né? E aí é isso que faz a diferenciação, da gente achar um fornecedor que trabalhe com um produto de qualidade que a gente chegue mais próximo do natural, né? Perfeito. Então, só me tira uma outra dúvida, Cris. O artificial, ele pode ficar na área externa, mas não com contato direto nem com sol nem com chuva, não é isso? Com chuva ele pode, entendeu? Porque ele é plástico, não vai ter problema nenhum. O grande problema é realmente a incidência de raio de sol direto em cima de sintético, ele vai desbotar a coloração mais rápido do que o tempo normal que ele poderia ficar, tá? Pronto, perfeito, Cris. Deixa eu ver que o pessoal comentando aqui, ó. Anne Lúcia disse, a minha parede ficou linda. Anne, se tiver como mandar foto, manda pra gente aqui, pra gente poder ver. Sejam bem-vindos. A Anne foi uma cliente que ela tem uma clínica de estética aqui em Piedade, tá? E a gente fez essa parede para ela e os clientes dela adoram tirar foto na frente da... Ah, que legal. Eu vejo bastante paredes verdes em clínicas. Dão um ar bem legal para o espaço, né?
Porque Fica muito normalmente legal. clínica é sempre aquela coisa muito do branco, né? E aí coloca o verde e já dá um ambiente assim que o pessoal fica até mais tranquilizado mesmo, né? Tira um Isso pouco o ar fica de bem hospital, legal. né? Com Uhum. certeza. Ó, Sueline aí, ó, João Paulo, Augusta, sejam bem-vindos, tá, gente? Se vocês tiverem perguntas aí, podem mandar pra gente que a gente vai respondendo, tá? No decorrer da live. Eu acho que é o Izen também aqui, ó. Se eu errar o nome de vocês, me perdoem, tá, gente? Sejam bem-vindos aqui na live com a gente, tá? É um prazer ter vocês aqui com a gente, participando aqui, tá? É, E outra pergunta aqui, Cris, que mandaram pra gente, deixa eu ver. A instalação, ela demora muito nesses três tipos de jardins? Como é que funciona? Pronto, eu vou explicar mais ou menos para vocês por metragem quadrada, tá? Para que fica mais fácil para a gente ter uma noção. A média de um jardim que o pessoal costuma utilizar em casa é uns jardins nas faixas de 4 a 6 metros quadrados, tá? Que é uma parede mais ou menos de 2,5 por 1,5, alguma coisa assim, certo? Essas paredes nesse tamanho, a gente instala elas normalmente em um dia, tá? De 5 a 6 horas mais ou menos, tá? Uma parede de até 6 metros quadrados. Independente de ser no natural ou no artificial, tá? O que demora um pouquinho é a gente escolher, né, as plantas que vão se adaptar aí, por exemplo, se for natural, escolher as plantinhas, né, que demora aí uns 10 dias para a gente escolher as mudinhas e fazer a estrutura da irrigação, certo? Que essa é feita sob medida de acordo com o tamanho da parede. Se for artificial, é somente a gente realmente fazer a escolha junto com o cliente das opções que a gente tem no mercado, qual é o gosto que ele tem. Agora, a instalação realmente para terminar o serviço, o cliente escolheu, a gente definiu, em um dia a gente faz a instalação. O preservado é que demora um pouco mais, porque infelizmente a gente não tem produção e nem fornecedor com esse produto 100% já pronta entrega no Recife, entendeu? Aí tem que vir de São Paulo, Não tem tá? estoque, né? Não tem estoque para pronta entrega. Os naturais, os artificiais a gente tem. O preservado tem que vir de São Paulo e dependendo do tipo de folhagem que o cliente quer, tem que fazer sob encomenda, dependendo da quantidade. Então pode demorar uns 60 dias para chegar aqui agora. Aí depois que chegou a instalação é rápida, é um dia também, tá? Perfeito, perfeito. Mariana aí dizendo, adoro paredes verdes também, mesmo as artificiais dão muita vida ao ambiente. Com certeza. O espaço Com muda certeza. totalmente, né? Eu sou a Muda louca das sim. plantinhas. Eu gosto muito Que de bom. plantas dentro de casa e paredes verdes dão uma vida maravilhosa para o espaço. Isso aí. Cris, ó, outra pergunta aqui pra gente. Pra gente, não, pra você aí, né? Pra você responder. Se eu O custo puder, a gente vai desse, responder. o custo dessas paredes, né? Como é que funciona aí? E a variação também, né? Acredito eu que sejam diferentes de valores. Como é que funciona? Isso, os valores, eles variam muito do que o cliente quer, né? Porque tem cliente que quer aquele jardim murchinho, que você só quer aquelas folhinhas, lugar. Tem gente que quer realmente uma floresta amazônica, vamos dizer assim, né? Quer as costelas de Adão grande, e quer muito, e quer samambaias espalhadas para todas, pela parede toda, então isso daí que vai encarecer um pouquinho, né? Mas a média dos jardins, eu vou dar dos três modelos. O jardim artificial, ele varia de 500 a 900 reais o metro quadrado, tá? Porque foi o que eu te falei, depende do o quantitativo de plantas adicionais que você vai querer, tá? Um jardim natural, nesse estilo que é o que a gente principalmente trabalha, que é o que eu te expliquei, a placa de PVC, né, que é o jardim patenteado pelo Patranque Blanc, ele varia de 700 a 900 reais, se for com sistema de dreno, que a pessoa tem o abastecimento da água já automatizado, né, ou então de 900 a 1.100, se eu tiver que colocar a caixa de reservatório, tá, porque aí vai bomba, vai um monte de coisa, né. E o sistema do jardim preservado é de 1.200 a 1.500 reais. Tá? Essa é a média que estamos trabalhando aqui no mercado pernambucano. Perfeito. Deixa eu ver mais perguntas aqui que mandaram pra gente.
Pode ser colocado em qualquer casa, em qualquer parede. Como é que funciona isso? Eu acho que tu respondeu até um pouquinho disso no início, mas responde essa pra gente aí mais É, completa. tá. Pronto, foi o que eu tinha te falado. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o cliente quer o quê? Interno ou externo? Se ele quiser externo, ele já sabe que ele só vai poder trabalhar ou com artificial ou natural, porque o preservado não pode ser colocado na área externa. Tá? Se comércio pode ter, residência pode ter, área de piscina, isso aí não tem problema nenhum. Os condomínios mesmo, na sua área do hall social, essa coisa toda assim, né? Para um jardim natural, o que a gente sempre tem que verificar é se o local está adequado para receber plantas naturais, se ele vai ter luminosidade do sol, porque, por exemplo, tem plantas, às vezes já tem cliente que fala, eu quero colocar a samambaia na minha sala. Mas é na sala, lá no meio da sala, que não bate um raio de sol. Samambaia precisa de sol. E não pode ter incidência de vento forte, porque elas são sensíveis. Então, quer dizer, você tem que realmente analisar muita coisa disso. Às vezes não é só a vontade do cliente de ter aquele tipo de plantinha, né? Então, a gente tem que olhar a luminosidade, a ventilação, a incidência do sol, se ele vem do norte, do sul, umidade, os substratos adequados que a cada planta vai querer, entendeu? Então, o projeto do jardim natural, ele envolve um monte de outras coisas que os artificiais não, entendeu? Porque o artificial você pode pôr o que ele quiser, até planta exótica que dá na Europa, que aqui não dá, aquela coisa, porque vai lá, aí vale tudo, entendeu? Então, a gente tem sempre que ficar, principalmente o natural é o que a gente tem que mais ter a atenção mesmo do paisagista, tá? Perfeito, Cris. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, podem ir mandando, tá, pra gente. Fiquem à vontade aí participar, tá? Santana aí, Priscila, Glaucia, sejam bem-vindas com a live aqui com a gente também, tá, gente? Divulguem, compartilhem, para que outras pessoas possam estar participando aí com a gente também. Com certeza. Cris aí tem bastante informação aí para passar pra gente aí, pra gente poder tá craque aí nos jardins, tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui, Cris. A questão da duração desses jardins, como é que funciona? Pronto, vamos lá. Para os jardins naturais, como a gente fala, é um ser vivo, né? Uma planta. Então, primeira coisa que a gente tem que dar é carinho para elas. Elas são como os bichinhos, como os nossos filhos, como os cachorrinhos que a gente tem em casa, essa coisa toda. Você tem que dar amor para a planta. Não adianta só você montar um jardim natural com mais sistema de irrigação, temporização, essa coisa toda, se você não der carinho para elas. Tem até botânicos, jardim e paisagistas que dizem que você tem até que conversar com a planta, né? Que ela entende você, né? Certo? E assim, então, além de tudo, é o substrato que você tem que colocar, vitaminas para ela durar, a quantidade de água adequada, tá? Não deixar faltar, tá sempre percebendo, mesmo se você tiver um jardim temporizado, sempre ver se tá direitinho, se naquele momento do que você sabe o horário, se está realmente ligando para avisar a pessoa que dá a manutenção para que caso tenha algum problema, tá? E assim, jardim natural, eles duram a vida inteira se você realmente der a manutenção correta do aparelho, né? Olhar se ele está sempre direitinho, não deixar entupir filtro, né? Colocar as vitamininhas para as plantas estarem sempre cuidando, bem cuidadinhas, né? Então é isso. E os internos. Só uma coisa. O jardim natural é necessário colocar mais substrato, mais vitaminas, fazer essa manutenção de quanto em quanto tempo desses itens? Isso, é uma vez por mês. Para quem tem um jardim com reservatório, né? Com reservatório, quando você coloca o jardim com reservatório, você bota uma vez por semana, você tem que colocar mais água nele para ele fazer a irrigação automática. Uma vez por mês você coloca um tubinho de substrato que a gente mesmo vende junto, né, quando faz o serviço, e aí você mesmo coloca isso lá e ele faz o serviço para você desse substrato, tá? É um líquidozinho, já vem, coloca lá na água e a água faz esse sistema, tá? Você não precisa entender de 10, 10, 10, esses códigos aí de NPK, essas coisas assim. Né, para poder estar tendo uma qualidade não natural. Precisa. Hoje tudo é vendido pronto, esses adubos foliares, essa coisa que você pode você mesmo espirrar de 15 em 15 dias nas folhinhas, né?
para fazer a manutenção dela normalmente, né? O artificial, como a gente disse, não precisa da manutenção nele. É só limpezinha de pano para tirar poeirinha, pano úmido, sem produto químico, porque o produto químico também agride e pode desbotar, né? E o preservado é de 6 em 6 meses essa limpeza, tá? Também só para tirar poeira, tá? Entendi. E uma pergunta que me fizeram, Cris, era se esses jardins verticais eles podiam atrair bichos, né? Que era uma pessoa que ela tinha um certo receio, né, de atrair mosquito, dengue, Uhum. tudo isso, principalmente no jardim natural, né? Natural. Que eu acredito que É. é o mais que pode vir Uhum. atrair. Nos nossos jardins, que a maioria do pessoal que está colocando os jardins naturais e nas residências utilizam o sistema de jardim com o reservatório, né? Aí a gente também coloca um tubinho que você coloca 5 gotinhas uma vez por mês com um produto biológico que não é nocivo nem para plantas e nem para o ser humano, que deixa os mosquitinhos não virem mais para as plantas. É tipo esse que o pessoal usa aí para dengue mesmo quando vai fazer a dedetização da casa, quando a prefeitura vem, não é? Certo? Eles não passam aqueles fumacês, colocam umas gotinhas, é esse mesmo material, certo? Aí colocado junto naquela aguinha, que ela, quando ela vai fazer a hidratação da planta, ela mesmo já coloca esse produto e não chega. A gente tem jardins instalados, inclusive, próximo da Via Mangue, essa coisa tudo, e não tem esse problema, tá? Entendi. Uma outra pergunta, Cris, esses substratos que você fala, ele é a terra ou ele é adubo? Ele é um... Pode falar. Oi, não, peraí que fugiu o teu som. Diga lá. Pronto, eu queria só saber, porque você falou que utiliza um sistema de PVC, né, para colocar o substrato e a planta. E aí, esse substrato, ele vai junto à terra ou ele é apenas o adubo para poder estar nutrindo essa planta? Porque eu penso muito na questão do peso dessa terra, entendeu? E aí eu queria que você esclarecesse isso para mim e também para todo mundo que está assistindo. Pronto, o nosso sistema, como eu te expliquei, eles são bolsinhas de feltros fixadas nessa placa de PVC. Pronto, numa parede de 2,30 m por 1 de comprimento, tá, de largura, né? São normalmente 36 bolsinhas de plantas que vão nessa placa, tá? Normalmente a maioria das varandas que a gente tem colocado mais ou menos nessa, 1,30, 1,10, 1,20 de comprimento e a altura de 2,30, tá? Mais ou menos, né? Então, nós vamos nessa média de 36 a 40 plantinhas que vão. Quando a gente instala, cada bolsinha dessa de feltro vai com a mudinha amarradinha, já com terra, a raiz da plantinha já vem enraizada, com terra e já vem com o substrato que ela necessita nos 30 primeiros dias dela, certo? Dali para frente, o substrato é líquido colocado dentro da água do reservatório, entendeu? Não precisa ser feita a manutenção na terra, tá? Para se adubar, tipo, com humus de minhoca, essas coisas assim, entendeu? Não precisa, não. Entendi, Cris. Pronto, acredito que as perguntas que me enviaram foram essas, Cris. Eu não sei se o pessoal também tem aí perguntas para mandar para a gente. Laila aí acabou de entrar também. Seja bem-vinda, Laila. Veja aí se o pessoal tem mais alguma dúvida, alguma coisa que tenha. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre o assunto aqui, ó? Cris explicou para a gente algumas perguntas, tirou algumas dúvidas, né, que me enviaram no decorrer dessa semana para poder a gente tá entendendo mais um pouco sobre o assunto, né, que é jardins verticais, e aí ela falou um pouquinho aqui, né, para quem entrou agora, sobre jardins naturais, preservados, artificiais. E também quem quiser conhecer mais do trabalho de Cris, qual é o teu Instagram, Cris? Diz aí pro pessoal que entrou agora. O Instagram do nosso escritório é @rferreiraarquitetura. Tá? Lá vocês vão ver alguns trabalhos que a gente fez, que nós fizemos em salões de beleza, fizemos já em residências também, em outros comércios, arranjos também florais que a gente faz também, tá? Às vezes para decorar aqueles vasos em estilo vietnamitas também, a gente faz essa parte também, tá?
A E gente tem vocês, vários Cris, parceiros, arquitetos de outros escritórios que trabalham junto com a gente também na parte paisagística, tá? pelo que a gente conversou, né, Cris, que você tinha falado, vocês não só fazem também o projeto, né, como vocês também executam de outros arquitetos, não é isso? Então, se Isso tiver algum mesmo. arquiteto também vendo essa live, né, vocês já sabem aí procurar a empresa da Cris aí que trabalha para poder estar executando, porque eu acho bem difícil, assim, eu não conheço uma variedade grande de pessoas no mercado que executem esse tipo de serviço. Eu acho que é muito bom ter esse contato, né? E assim, muitos clientes estão pedindo o verde no seu projeto, sabe? Então, aí o arquiteto projeta e às vezes tem a dificuldade de achar realmente quem vai fazer, quem vai executar, né? Quem vai colocar a mão na massa. Então, a gente realmente resolveu fazer as duas coisas, o projeto, a execução e tá aí junto com todo mundo que precisar, né? Isso é maravilhoso mesmo. Eu gostei muito de lhe conhecer, porque eu acredito que vou estar fazendo muito essa parceria com você. Uhum. Rayane, aí eu também seja bem-vinda à live da gente aqui. Quem tiver perguntas, tá, gente? Manda pra gente aqui que a gente vai respondendo. Mas as perguntas que me mandaram até agora foram essas, Cris. Você tem alguma outra coisa que a gente não comentou aqui nas perguntas que você acha interessante também estar explicando aí para as pessoas sobre o assunto? Pronto, eu posso também só dar uma palhinha sobre um jardim, um outro tipo de jardim que se usa muito também, que é o jardim estilo musgo. É que aqui no Recife, principalmente, que o pessoal não usa muito, tá? Até Eu já vi, é muito bonito, bem diferente. ele é bem bonito, ele é um musgo natural, tá? Também desidratado, que vem da Escandinávia. Aí o custo fica um pouco alto, né? E aí é por isso que realmente o pessoal tem usado bem pouco e às vezes em alguns detalhes, fazendo algum quadro verde, alguma coisa também, que eu não sei se você já viu também. Às vezes as pessoas Já. fazem em estilo quadro verde, né? Fazem uma textura de madeira, realmente o mesmo sistema, tanto natural quanto artificial. E aí Cris, coloca espera um só. pouquinho, que travou um pouquinho para mim. Tá. Só um pouquinho, que eu acho que deu uma travada. Uhum. Acho que agora voltou. Pronto, repete aí, por favor, a parte do quadro em diante. Tá, pronto. Estão sendo muito utilizados para as pessoas que não querem uma parede verde inteira, fazer os quadros verdes, né? Faz a moldura em madeira e aí aplica os bolsinhos, tanto os naturais quanto os artificiais, e coloca elas como elas estivessem saltando para fora desse quadro. Fica uma coisa realmente parecendo uma realidade 3D, fica bem, bem legal. Também para Sim, se sim. utilizar esse tipo de decoração, às vezes em entrada de hall social, às vezes numa entrada de uma sala, alguma coisa assim. Tá? Perfeito. Eu já vi alguns que eles fazem até uns mosaicos com mujo, fica muito bonito. Mujos de Sim, é diferentes porque cores. os musgos têm 21 cores, né? E todas elas são tingidas naturalmente, não são tinturas artificiais, não. Só que é um produto 100% importado, é da Escandinávia. Só tem esse musgo, é um musgo específico para essa parte artística mesmo, de decoração. E aí acaba chegando com um custo um pouco alto aqui no nosso país, né? Entendo. Ó, a Favareto aí, a Ark, tá perguntando, aí mandou uma pergunta pra gente. Qual o melhor custo-benefício? Artificial, natural ou preservado, Cris? Como a gente diz, vai muito do que o cliente quer e o objetivo que ele quer. Se for realmente só custo-benefício, se você for ver em custo-benefício, o artificial realmente é o menor custo, né? Porque você não vai ter manutenção de nada, você não precisa se preocupar se a plantinha tá bem, se não tá, né? Porque, então, quer dizer, em questão de custo-benefício, o artificial a gente não precisa nem falar. Mas tem pessoas que realmente não querem, preferem realmente ter uma coisa com vida dentro de casa, né? Uhum. Porque sem Gente, dúvida, né? Eu gosto muito de plantas, mas eu nunca comprei nenhuma planta artificial. Eu gosto de ter a planta ali, sabe? Tem algumas até que geram é, flores, né? Então eu gosto de ter essa vida aham, mesmo dentro de casa. É outra E coisa, né? hoje, pela praticidade, algumas pessoas estão escolhendo as artificiais porque as pessoas às vezes realmente não têm tempo. Saem 6 horas da manhã, chegam meia-noite em casa, e como é que vão cuidar?
ainda de planta, mesmo você fazendo com um jardim automatizado, entendeu? Verdade. Eu não sei se existe, mas eu acredito que hoje em dia, se tivesse uma parede de cactos, as pessoas iriam querer, porque o trabalho é mínimo, É, né? aham, é verdade. A gente Mas faz também terrários, tá? Nós fazemos terrários com suculentas, com cactos, jardineiras que o pessoal costuma ter do lado externo de casa, né? uhum. Sabe, nas varandas dos apartamentos, principalmente são aqueles terrários externos, né? Então a gente utiliza muito cactos, principalmente nessa parte, porque é incidência de sol, não tem problema de sol, de água, de vento, porque tudo isso a gente tem que pensar, né? Com certeza. Uhum. Pronto, alguém tem alguma pergunta a mais, gente? Se vocês tiverem aí, manda pra gente, tá? Sejam aí, ó, obrigada aí, ó, Camila entrou também aqui com a gente, Kelly. Sejam bem-vindas, tá, meninas? Cris, eu acredito que as perguntas aqui que o pessoal mandou eram essas. Eu não sei se você tiver mais alguma coisa a comentar sobre o assunto, fique à vontade, tá? Não, eu Mas acho que a gente conseguiu dar uma explanada boa, né, do que é o jardim assim, vertical, né? E eu se pelo alguém menos. tiver. Ai, que bom. E assim, a gente está aberto, né? Quem quiser saber mais alguma coisa, conhecer o nosso trabalho, segue lá o nosso Instagram, o R Ferreira Arquitetura, que aí vocês vão estar sempre vendo as novidades que a gente está postando. E se quiser fazer um jardim com a gente, um orçamento sem compromisso, a gente tá aí para ver o que vocês precisam, tá? Perfeito, Cris. Cris, eu agradeço muito, tá? Você ter aceitado aí o convite. Acredito que ajudou muito aqui o pessoal e esclareceu muitas dúvidas, tá? Fique à vontade, sempre que precisar também aparecer por aqui, a gente fazer outras parcerias, viu? Muito Com obrigada certeza. mesmo por Tá ter bom, aceitado então. o convite. Obrigada, então, Gostei muito de conhecer Sabrina. você também, viu? Que bom, que bom. Obrigada aí pelo seu convite, tá? E a gente espera também fazer muitas parcerias aí futuramente, tá bom? Você precisando dos Com seus certeza. projetos, sabe que tem uma paisagista aí para te ajudar, né? Tá Com bom? certeza. Eu gostei muito de lhe conhecer mesmo, também por essa questão dos projetos. Gente, agradeço também a participação de vocês aqui, as perguntas que vocês enviaram também durante a semana, enviaram aqui também. Agradeço também por todos que entraram aí, né, e participaram também com a gente. E é isso, vou estar tentando trazer mais lives aqui que possam instruir vocês e sempre que puderem, né, apareçam para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais, né? Se vocês tiverem dúvidas e também sugestões de temas para lives, também podem mandar para mim, que eu vou fazer o possível para estar trazendo conteúdo para vocês, tá, gente? E é isso. Um abraço, um Pronto, boa abração também noite, para todos. então. Boa noite Boa para noite todo aí mundo. para todo mundo. Até a próxima aí, tá bom? Até, Cris. Tchau, Até a até próxima logo. para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite.